Olá, amigas e amigos que acompanham a programação cultural do canal de Palco TV e a segunda edição do programa Palco Cultural. Dessa vez, vamos conversar aqui no Espaço Cultural Cafezinho, do nosso consagrado artista Dilson Figueiredo, de longa trajetória cultural do Rio de Janeiro, de Niterói, e aqui em Bom Jesus há 2 anos, iniciando com um cafezinho e começou germinando com um ateliê de história. Aí virou espaço de resistência cultural, ensaios musicais, tem aula de piano agora, mas que balanço desses 2 anos de atividade do cafezinho, ateliê, escola de arte, também, por que não, do espaço cultural. Na verdade, essa vinda para Bom Jesus foi muito interessante, foi uma mudança de vida depois de ter questionamento na própria pandemia, 2 anos, e estar perto, apesar de 14 anos, já há mais que eu poderia ter sido aposentado pela Secretaria Estadual de Cultura, mas eu achei que já tinha dado tempo suficiente trabalhando no Estado, em todo o Estado do Rio, viajei, conheci a realidade cultural do Estado, né? Trabalhei no programa especial, trabalhei com a implantação da animação cultural em todo o Estado também, em outros programas de governo, enfim. E a vinda para minha terra foi uma época que eu pensando em aposentar, mas para não parar de trabalhar e sim vir para cá contribuir. Trazer essa bagagem toda que eu Estado. tinha e trouxe e poder contribuir com aquele local que eu já contribuía. Muitas dessas vindas minhas, férias, eu fiz muita coisa que nós falaremos sobre isso. Tem uma palestra sobre o espaço cultural, você não passa sobre preservação patrimonial. É uma preservação patrimonial e nesse teve um período que eu vim e criei o que poderia ser fotografando um possível centro cultural, histórico-cultural de preservação, que seria um roteiro que eu fiz nessa foto, cheguei a mostrar em uma festa de agosto, e por isso o PowerPoint tem esse material que trabalho com ele até hoje. Enfim, vindo para cá, eu tinha esse espaço aqui, ele estava fechado, né? E aí eu resolvi realmente vir umas férias até do Rio, trabalhando ainda lá no último momento no Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro. Vim para cá e tomando conhecimento desse espaço que era que meu pai deixou para nós, eu resolvi transformar o espaço num café que eu já tinha um café no Espaço Cultural no Rio de Janeiro, que era o Café Ateliê na Pele. Ele fechado, não podendo abrir pela pandemia e problemas econômicos se agravando, porque nada podia acontecer ali. E aí eu resolvi trazer o espaço que era lá do café para cá, e como lá também já acontecia, como lá acontecia muita coisa, sarau, produções, Feira de artesanato, e vivendo no próprio Espaço da Belga, que era um espaço no Rio de Janeiro, um dos mais contemporâneos de acontecimento de arte, e assim é até hoje. A filosofia aqui no cafezinho segue. E aqui no cafezinho seguiu essa filosofia. Muito material que está aqui, depois vocês vão ver com calma, eu trouxe do ateliê do Rio, do ateliê do Pátio e estruturando. Só que aqui eu comecei a contribuir também, criando uma escola de arte do Figueiredo. Comecei com iniciação de aula de pintura de desenho, tive 6 alunos de início, vários alunos começaram a aprender e coloquei também espaço à disposição. E comecei a trabalhar no café momentos de encontro de arte. No meu centro de exposição, tivemos uma abertura de inauguração, eventos de uma cobertura, nós temos aí no espaço. Eu já exibi meu trabalho aqui na mostra de audiovisual, e depois comecei a fazer procurando
na cidade aquilo que seria a cultura local. Primeiro eu mostrei exatamente mostra de filmes com o pessoal daqui que produzia filmes. Você tem os filmes, né, história, toda a nossa audiência, e outros que trouxeram filmes sobre Rosal, e enfim, e tivemos outros participantes, enfim, uma mostra de uns alunos daí, que a Sara Miranda trouxe, uma noite interessante, com essas mostras, 4 dias de mostras de filmes que eram. Fiz noites de sarau com poesias de jovens escritores da cidade. Recentemente, no mês passado, eu relancei esse livro na Flip, em Paraty. Tive uma boa oportunidade. Agora estou com um outro livro sendo preparado, chamado Amarrando Palavras. É porque, como vocês sabem, eu tive sempre uma vida, primeiro de pintor, de artista plástico, trabalhei todas as coisas, muito tempo com artes plásticas, e depois desproporcionalmente eu comecei a escrever, e aí esse livrinho nasceu, né? E esse agora, Amarrando as Palavras, é na verdade uma forma de trabalhar todas essas duas coisas. Essa poesia vai dizer disso. O nome da poesia chama Ateliê de Palavras. Esse lugar mágico, esses santuários de ritos, meu, num instante intenso, desperta todos os meus mitos. Mitos que ressurgem do eu que até mesmo desconheço, mas em cores transformadas, faz-me pelo avesso. Momentos de encontro, lugar de buscas e achados, tempo presente e luz do passado, meu mundo desenhado. Escrever palavras das cores, cores de paletas infinitas, transformações, transmutações, poesias, transformações e magia. Muito obrigado. E chegou no segundo estágio, para enriquecer mais ainda, para a biblioteca. Sim, aí num acervo momento eu tinha um acervo grande, porque eu venho dentro das minhas últimas formações de uma pós-graduação e sabe mestrado e esses estudos. Eu adquiri muitos livros na própria secretaria, eu tinha condição, ganhava muitos livros, eu tinha uma feira interessante. Eu quis botar isso também à disposição da comunidade. Então, um espaço que eu criei, um espaço com o nome da minha mãe, que era uma professora Alcione Pereira. Eu fui conhecer através da minha mãe, lá em Calçada, a primeira biblioteca que eu fui. Essa semana eu participei lá de um encontro que eu falei isso. Foi aqui que eu conheci uma primeira biblioteca montada, garoto. Calçada era o meu local velha de criança. Terra de escritores, né? Segundo e terra mostra, é o município do estado do Santo que tem uma ordem de escritores. Foi até oficialmente agora pela Assembleia reconhecido, né? Então eu lembro desse espaço de criança e confio com os avós, com a mãe, nessa vivência cultural que era isso. Por isso eu achei importante participar desse quintal, porque nesse quintal também a gente era vizinho dos filhos São José. E aí eu fui também gostar, e hoje eu vou falar para vocês, os filhos São José é uma das pequenas para decor mais lindas. Eles estão também para restaurar e voltar com aquele espaço. E naquele sábado, conversando eu, a senhora, o doutor Gino Bastos, que eu tenho que agradecer a ele por ter articulado essa entrevista histórica e especial para o nosso blog. O Gino é um grande amigo. É um baluarte da cultura bojazuense. Maravilhoso. E ele gosta muito, ele admira muito esse lado, esse sentimento de gratidão que São Médio sempre teve com o Bom Jesus. No lado empreendedor dele, onde ele já se recusou por diversas vezes em empreender em outras cidades como Niterói, onde ele teria até um retorno financeiro maior do que se estabelecer. Muito maior. Muito maior, e ele sempre fez questão de investir.
já que o lado empreendedor de Somerge empreendeu um equipamento cultural que é referência nossa aqui na praça, que é o Cine Monte Líbano. E naquela época não existia isso. Na região toda, né? Praticamente em 1950, parece, não foi? Que foi inaugurado, né? Ele começou a construir quando, senhora, você lembra? Lembro, eu participei. Quantos anos demorou a obra do Cine Monte Líbano? Bem uns 2 anos. A edificação dessa Aqui não havia engenheiro. Exato. Ele trouxe um engenheiro de campos. Sim. E fizeram o projeto. O projeto é importantíssimo para ele. Até hoje, quando a gente visita ele, a gente se impressiona com o contexto até de engenharia. Na época não tinham os recursos tecnológicos de hoje. Sim. E para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que a senhora desse uma mensagem. Gostaria muito de dar uma finalidade ao Monte Líbano. Sim. Entendeu? Eu sinto que Bom Jesus quer crescer uma cultura forte. Pujante. Em todos os cantos do município e o nosso Monte Líbano aqui como a referência. Como referência. É isso que eu Um grande centro cultural de multiatividades. Muita atividade. Se puder encaixar até os cursos profissionais. Sim. Que precisa da cidade. Espaço físico que dá para você pensar uma infinidade de atividades culturais, profissionalizantes, artísticas. E eu tenho fé que essas negociações entre a senhora, que é a curadora, né, do patrimônio de Neres de Saad, em nome da família, e o poder do Bom Jesus chegue a um consenso. Mas eu sinto eu não ter condições de bancar isso aí. Mas a senhora acha que está próximo? Acho. A senhora acredita que está muito mais próximo do que já esteve em outras épocas. Eu acho pelo seguinte, nós temos pessoas muito boas aqui trabalhando. Tive questão quando trouxe da Secretaria de Cultura, a primeira vez que era meu administrado, os projetos de cinema, e mostrando a ele o cinema, nós conseguimos fazer o primeiro movimento de tombamento. Foi um tombamento provisório, mas que foi um espaço que Provisório tombado está. porque tombado está apenas Para revogar o tombamento provisório, tem que se montar um conselho, fazer uma avaliação que é possível reverter o tombamento e o provisório. cinema também, depois. Não, tem que passar de muito imóvel histórico aqui de ser da cidade, Tombado, assim. porque junto com ele tem as ruínas, né, hidráulicas do Santa Rosa, mas que não é um imóvel que possa ser utilizado, é uma ruína histórica, É uma ruína. de visitação e pesquisa. Agora, o prédio do Cine Monte Líbano Sim. é um equipamento. Mas que o pode ter cinema uma também utilidade. faltava definir a sua função. Ele ficou provisório por essa questão, porque como não se comprou ou não se definiu, tomou-se o nome provisório exatamente por Hoje nós ter temos- no seu tombamento o que ele seria um espaço cultural, ele voltaria a ser cinema só. Então, essa questão é que não foi definida. Então, como ele estava num processo para ser comprado aí, assim que é resolvido isso, imediatamente ele pode ser adquirido, falado de novo, o processo se reverter em efetivo. Mas dá toda a legalização do projeto provisório, porque não se pode mexer com ele, não se pode. Está intocado. Está intocado no sentido. Vai ser alvo de circulação imobiliária, de a fachada e toda a estrutura histórica dentro do salão, as coxinhas, tem camarim, tudo isso. tem que ser preservado. Pode ser Principalmente restaurado. a função maior que ele teria, mesmo que ali não é só a questão do espaço de cima, mas são andares de cima, que eram outras funções também que deveriam se definir. Se seria secretaria ou se seria. Sim, aonde funciona a Rádio Jesus, a rádio, enfim. Essas ações precisam ser definidas, mas para mim, primeiro, precisa se adquirir, né, por parte do poder público. em cima daquilo que você está falando, da finalidade. Eu assisti no podcast do Cine Clube Debates, do professor Rafael Tadinho, projeto de extensão do IFE, que discute múltiplas pautas culturais, cultura pop, cultura história, eu já dei entrevista, e ele entrevistou
a arquiteta Maria Moraes, filha do nosso amigo Zé Cristano, Rosalda, Dudu. Faz parte do conselho. A Maria tem um projeto magnífico, inclusive de obras de acessibilidade, acesso pela rua de trás do cinema, e ali ela define a multifinalidade, o que pode ser usado como espaço multicultural, não só como exibição de cinema. Até na realidade atual, o cinema é um cinema de mil lugares. Hoje você nem usa, você não tem cinema com espectadores que estão em grau. Então, as salas grandes que tem no shopping de hoje são 500 lugares. Você não há necessidade de um espaço para um público que não se alcança isso. Então, aquilo ali pode ser reaproveitado como uma outra. Nessa questão pode ser mexida e transformada em outras salas de uso, de exposições, até do histórico do cinema, enfim. A sala de projeção de cima também não tem necessidade daquele mezanino, enfim, porque hoje as projeções da tecnologia não tem necessidade. Aquela sala de projeção talvez ela serviria apenas como uma função histórica ou de memória, porque a gente sabe que hoje os projetores são de outra forma, não são daquela forma, né? E tecnicamente se prefere as questões digitais hoje. Ele vai ser gerido como são os espaços de cine e cultura no Rio de Janeiro, Cinema 1, o cinema, né, do banco do cinema, as salas especiais, que você tem festivais de cinema internacional, você tem espaço de filmes curtos, e outra coisa, o palco dele ali, ele pode ser aproveitado. Tem até o sapão. Para orquestra e tudo. E adequar o palco. É um cine teatro, é um cine teatro, que ali também aconteceu. Peças de teatro. Peças de teatro e cantores que vieram aconteceram, mas que não é adequada, e aqui, enfim, tem um prédio ali que pode ter muitas funções e uma ação. Só está dependendo de uma vontade política. Exato. Então, falando de vontade política e falando de patrimônios, vamos falar de preservação patrimonial número 2. Eu sou um crítico notório de uma certa inércia do poder público e da forma que é constituído os conselhos aqui que são submissos aos governantes. Geralmente, todos os conselhos, não é só da parte cultural. O Conselho de Saúde é assim, o Conselho de Mulher é assim. O que é conselho e de como as pessoas. É uma coisa deturpada. O conselho é um todo eu acho que não é só conselho, é a própria administração pública. Sim, o secretário, a secretaria, as pessoas, elas têm que entender que elas não são secretárias, elas não são conselho público, elas são conselho, elas são secretárias da sociedade. Elas têm que estar em função do interesse público, e não o interesse de determinadas pessoas que estão no poder naquele momento. A necessidade, sobretudo no patrimônio, você tem que ter uma escala de visão, você não é só para aquele governo ou aquela gestão, é uma coisa que vai ficar permanente. Se uma gestão passa, destrói um bem imóvel, aí acabou. Depois você tem milhões de gestões, várias gestões, sem ter mais aquilo. Então tem que ter cuidado e uma responsabilidade muito grande com a questão do patrimônio. Então, falta aí o patrimônio que está sob risco. Sim. Na fachada do Hospital São Vicente de Paulo. Simplesmente que o próprio conselho já deu entrada no documento, o processo voltou e a administração está querendo construir o prédio e corre o risco com interesses escusos, e sabe? E com pessoas também que vão em interesse. Eu acho que até o próprio poder público tem interesse em derrubar e montar um novo espaço imenso que não garante nada em termos de melhoria da saúde. Eu não acredito carente de eu não teria. E um prédio bonito, grande, ou que seja, com toda a aparência que seja,
não garante qualidade de saúde para ninguém. Aí a questão maior, que é um desse, que é da preservação, é colocar, como todas as coisas, não é só na questão do planejamento, o discurso, às vezes, do poder público é muito mal entendido. Os conselhos deveriam estar em primeiro lugar. Se ele é privado, ele tem um poder, sim, porque a prerrogativa do conselho recorreu ao Ministério Público. Sim, dando para ele, por uma questão, já prevendo questão, nós temos, por uma questão dos chaminés da usina, que tem um monte de pessoas que moram embaixo. Essas pessoas deveriam ser removidas, mas aí se fala uma política, vai tirar pessoas de suas casas, mas também vai estar deixando elas ali debaixo de um perigo de risco. É uma questão de política habitacional. A comunidade da Nova Boa Jesus, ela foi criada na remoção da população ribeirinha, que era alvo de enchentes constantes, principalmente do campo fluminense e da massa. E lá, no caso, é de uma chaminé cair em cima de um monte de casa. Agora, aquelas torres, então é uma catástrofe. Pode cair a qualquer momento, e nem sabe do que se trata. E já é prerrogativa também da prefeitura e do tomate da prefeitura, da própria preservação dela, independente do processo dela estar caminhando ou não, como está. Então, não para-se também o processo, porque as pessoas moram ali. Ali nós temos gente que mora, que a parede é meia com espaço. Se não é, isso tem que ser resolvido. A Santa Maria é mais grave ainda, porque alguns anos atrás, uns 6, 7 anos, parte da estrutura do lado da torre desabou, pai. Pois é, tudo tem que ser resolvido. Não é o conselho que resolve. O conselho já apontou essas questões. A Secretaria, o Poder Público tem que resolver essas questões, porque o tomamento precisa vir. O tomamento está também em se acabar em memória com o caso. Então, é com esses que eu cheguei aqui, muito da classe média dessa cidade boicotou o cafezinho, de ponto sentido de fazer isso, depois estava tocando. Aí eu comecei a trabalhar exatamente com essa gente. E essas pessoas estão no segmento da cultura popular, é uma gente que tem trabalhado. Eu tenho essa experiência com samba, com capoeira, com folia de reis também. E tem então, mas isso movido muito por uma política burra e direitista que vem falando. Eu faço questão de falar mesmo, eu não tenho medo de falar, porque, na verdade, se é tradição, se é uma tradição burra, vou mudar. A realidade é outra. E aqui nessa cidade, fazer expulsão do Milton Cunha. É lamentável o episódio, onde a gente vê, eu fiz questão nessa conferência, botar um repúdio em cima do poder público com relação a essa questão, porque é vergonhoso a máquina do MST foi, na pequena cidade de vão lá, foi escorraçada, e eu chamei para vir aqui e tentaram fazer a mesma coisa. Uma vereadora, né, que cresce e vai na imprensa e coisa, coloca esse corpo que é crime, a forma como eles citaram com questões mentirosas, né, que a gente ia fazer invasão de sem terra. Ora lá, nós vamos fazer invasão sem terra com óleo e data marcada. Tenham vergonha na cara. Não tenho medo de dar tom em lugar nenhum de falar que é isso. É de cultura, mas parece que você. Prefiro ser grosseiro, mas contundente e falar a verdade. Porque fico fala mansa e dizer que as coisas e serem muito mais grosseiros e burros. Porque, sobretudo na questão do patrimônio. Sabe? A hora é agora. Se ele tiver que brigar, vamos brigar mesmo. Não vai esperar perder mais um, não. Não vou perder mais um, não.